Em uma mansão luxuosa, Eduardo Santana, milionário de 45 anos, observa sua filha Sofia, de 8 anos, morrendo de leucemia. Os melhores médicos do país dão apenas 3 meses de vida para a menina, que implora todos os dias por uma mãe verdadeira. Eduardo está desesperado quando vê que toda mulher que se aproxima dele só quer seu dinheiro e desaparece ao descobrir sobre a doença de Sofia. O que ele decide fazer é inacreditável. Se disfarça de mendigo sujo e leva Sofia para as ruas. Carmen, uma faxineira pobre, faz algo que deixa Eduardo em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que o amor verdadeiro não tem preço, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O sol queimava forte naquela tarde de quinta-feira, quando Eduardo Santana parou diante do espelho de seu closet gigantesco. 45 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno italiano que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Mas nada daquilo importava mais. Seus olhos cansados refletiam 3 anos de dor profunda e uma descoberta que mudara tudo. Sofia, sua filha de 8 anos, estava morrendo. O diagnóstico havia chegado como um raio em dia de sol. Leucemia agressiva. Os melhores médicos do país davam a ela entre 3 e 6 meses de vida. Eduardo tentara tudo que o dinheiro podia comprar, todos os tratamentos experimentais, os melhores hospitais do mundo. Mas havia algo que nem toda a sua fortuna conseguia dar à menina: o amor de uma mãe. Márcia, sua esposa, morrera em um acidente de carro quando Sofia tinha apenas 5 anos. Desde então, a menina cresceu cercada de babás caras, tutores particulares, empregados eficientes, mas que trabalhavam apenas por dinheiro. Eduardo percebia nos olhos da filha uma tristeza que nem os brinquedos mais caros conseguiam apagar. Ela perguntava constantemente sobre a mãe, pedia pelo colo maternal, que nunca tivera de verdade. Papai, por que eu não tenho uma mãe como as outras crianças? Perguntara Sofia na semana anterior, deitada na cama de hospital depois de mais uma sessão de quimioterapia. A pergunta perfurou o coração de Eduardo. Ele tentara encontrar alguém, namorara algumas mulheres, mas todas se interessavam apenas por sua fortuna. Quando descobriam sobre a doença de Sofia, desapareciam rapidamente. Eduardo entendeu que precisava encontrar alguém genuíno, alguém que amasse sua filha pelo que ela era, não pelo que ele podia oferecer. Foi então que teve a ideia mais louca de sua vida: disfarçar-se de mendigo. Na manhã seguinte, Eduardo vestiu roupas velhas e rasgadas que pediu para um funcionário comprar em um brechó de periferia. Sujou o rosto, bagunçou os cabelos, colocou Sofia em roupas simples e desgastadas. A menina, curiosa com a brincadeira do pai, aceitou participar sem entender completamente o que estava acontecendo. Vamos fingir que somos pobres por uns dias, explicou Eduardo. É para encontrar alguém muito especial para você. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se perguntou se as pessoas mudariam completamente a forma de te tratar se você aparecesse vestido como um mendigo? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já passou por alguma situação onde foi julgado apenas pela aparência. Eduardo e Sofia caminharam pelas ruas do centro da cidade, observando as reações das pessoas. A maioria desviava o olhar, algumas até atravessavam a rua para não passar perto deles. As crianças bem vestidas apontavam e sussurravam, enquanto seus pais as puxavam para longe. Eduardo sentia o coração partido, imaginando quantas vezes pessoas genuinamente necessitadas passavam por aquilo todos os dias. Sofia, frágil pela quimioterapia, se cansava rapidamente. Sua careca estava escondida por um lenço colorido, mas ela estava visivelmente debilitada. Eduardo a segurava no colo quando necessário, fingindo ser um pai de rua desesperado, tentando cuidar da filha doente. Foi quando viram Carmen pela primeira vez. Carmen Rodrigues tinha 50 anos e uma história marcada pela dor. Faxineira de rua há mais de 15 anos, ela acordava às 4 da manhã todos os dias para varrer as calçadas e limpar as praças do centro da cidade. Viúva desde os 35, perdera sua única filha, Letícia, aos 10 anos por falta de recursos médicos adequados. Letícia havia morrido de uma doença que poderia ter sido tratada se Carmen tivesse dinheiro para os medicamentos certos.
Desde então, ela carregava uma culpa silenciosa e uma dor que nunca cicatrizara completamente. Para lidar com a perda, Carmen desenvolveu o hábito de cuidar de crianças de rua e mendigos que encontrava durante o trabalho. Sempre reservava parte de sua marmita, por menor que fosse, para quem estava passando fome. Naquela tarde, Carmen estava varrendo a praça central quando viu Eduardo sentado em um banco segurando Sofia no colo. A menina estava pálida, com olheiras profundas, claramente doente. Carmen sentiu o coração apertar. Por um instante, viu sua própria filha naquela criança frágil. Sem hesitar, Carmen largou a vassoura, abriu sua marmita simples de alumínio e caminhou até eles. "Moço", disse com voz suave, oferecendo a marmita. "A menina está com fome? Pode comer, é arroz com feijão, fiz hoje de manhã." Eduardo ficou surpreso. Era a primeira pessoa que se aproximava deles com gentileza em 3 dias de teste. Sofia olhou para a comida com os olhinhos brilhando. Fazia tempo que não comia algo feito com carinho. "Obrigado, senhora", disse Eduardo, tentando imitar o sotaque de quem tinha pouca educação. "A Sofia tá meio fraquinha mesmo." Carmen se ajoelhou na altura da menina, seus olhos maternais examinando o rostinho pálido. "Que idade você tem, meu amor?", perguntou com ternura. 8 anos, respondeu Sofia timidamente. 8 anos, igual minha Letícia tinha, murmurou Carmen, os olhos marejando por um segundo. "Come aí, minha princesa, come tudo." Carmen não só deu sua marmita, como ficou ali conversando com Sofia enquanto a menina comia. Perguntou sobre brinquedos favoritos, cantou uma música de ninar baixinho quando viu que Sofia estava sonolenta e até tirou do bolso um pequeno doce que havia comprado para ela mesma. Eduardo observava tudo em silêncio, emocionado. Havia algo na forma como Carmen tratava Sofia que tocou profundamente seu coração. Não era pena, era amor maternal instintivo, puro, genuíno. "Onde vocês estão dormindo?", perguntou Carmen preocupada. "Por aí", respondeu Eduardo vagamente. Carmen franziu a testa, preocupada. Olhou novamente para Sofia, que estava se aninhando no colo do pai. "Olha", disse depois de um momento de hesitação, "eu moro num apartamento pequeno na periferia, mas tem um sofá. Se vocês quiserem, podem passar a noite lá. Não é seguro uma criança doente dormir na rua." Eduardo quase caiu do banco. Aquela mulher que claramente tinha pouco estava oferecendo sua casa para 2 desconhecidos sujos e aparentemente perigosos. "A senhora tem certeza?", perguntou ainda incrédulo. "Tenho", respondeu Carmen com firmeza. "Criança não pode dormir no relento. Vamos, peguem as coisas de vocês." Eduardo olhou ao redor, fingindo procurar pertences inexistentes. "A gente não tem muita coisa", disse. "Não faz mal. Em casa tem roupa limpa e um banho quente. Sofia precisa disso." "Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que faria isso? Oferecer a própria casa para desconhecidos simplesmente porque viu uma criança precisando? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria se estivesse no lugar da Carmen." O apartamento de Carmen ficava no 5º andar de um prédio velho na periferia. 2 quartos pequenos, sala minúscula, cozinha que mal cabia 2 pessoas. Mas estava limpo, organizado e havia um cheiro de casa, de lar verdadeiro. "Podem usar o banheiro à vontade", disse Carmen, já separando toalhas limpas. "Tenho umas roupas do meu irmão que devem servir no Senhor, e para Sofia tenho umas coisinhas da minha filha." Ela abriu um guarda-roupa pequeno e tirou algumas peças de roupa infantil, cuidadosamente guardadas. Eduardo percebeu que aquelas roupas haviam sido preservadas com muito carinho. Enquanto Sofia tomava banho, Eduardo observava Carmen preparando um jantar simples na cozinha. Ela cantarolava baixinho, como se ter pessoas em casa trouxesse alegria que há muito estava adormecida. "Sua filha", começou Eduardo cuidadosamente. "Morreu há 15 anos", respondeu Carmen sem parar de mexer a panela. "Doença. Não pude pagar o tratamento." A voz dela não tinha amargura, apenas uma tristeza resignada que tocou profundamente Eduardo. "Me desculpe", disse sinceramente. "Não precisa", respondeu Carmen. "Por isso que eu cuido de criança de rua quando posso. É meu jeito de manter minha Letícia viva no meu coração." Naquela noite, Sofia dormiu no quarto de Carmen, na cama que havia sido de Letícia. Carmen fez questão de ler uma história para ela.
cantar uma música de ninar e ficar ao lado até que adormecesse. Eduardo dormiu no sofá da sala, mas passou a madrugada acordado, observando aquela mulher simples cuidar de sua filha com um amor que ele não via há anos. Pela manhã, Carmen acordou cedo, como sempre, mas não antes de deixar café pronto e verificar se Sofia estava bem. Quando Eduardo acordou, encontrou um bilhete. Fui trabalhar. Tem café na mesa e pão no forno. Sofia ainda está dormindo. Volto no almoço. Carmen. Eduardo olhou pela janela e viu Carmen lá embaixo, varrendo a rua com a mesma dedicação de sempre, como se dar abrigo a dois estranhos fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Sofia acordou, ela estava diferente. Havia um brilho nos olhos que Eduardo não via há meses. Papai, disse ela baixinho, a tia Carmen me lembrou da mamãe. O coração de Eduardo se apertou. Sofia mal se lembrava da mãe verdadeira, mas de alguma forma, Carmen havia despertado nela a memória do amor maternal. Carmen voltou no horário do almoço com uma sacola de compras. Havia gasto parte do salário comprando frango para fazer uma sopa especial para Sofia. Menina doente precisa de comida forte, disse simplesmente, como se gastar seu dinheiro suado com uma estranha fosse óbvio. Durante o almoço, Sofia ficou mais animada do que Eduardo a vira em meses. Ela e Carmen conversavam como velhas amigas, rindo de piadas bobas, Carmen ensinando brincadeiras antigas que havia feito com Letícia. Eduardo percebeu que estava assistindo a um milagre. Sua filha estava sendo curada, não da doença, mas da tristeza profunda que carregava. Carmen estava preenchendo um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguira preencher. Agora me fala sinceramente, você acha que existe amor mais puro do que esse? Uma mulher que perdeu a própria filha e abre o coração para amar a filha de um estranho? Deixa pausado e vai comentar sua resposta aí embaixo. Os dias se passaram e Eduardo manteve o disfarce. Todas as manhãs, Carmen saía para trabalhar, deixando instruções carinhosas sobre os cuidados com Sofia. Todas as tardes, voltava com algo especial para a menina. Um doce, um livro infantil usado que comprara na feira, pequenos brinquedos baratos que fazia Sofia sorrir como se fossem tesouros. Carmen começou a ensinar Sofia a cozinhar receitas simples, a fazer bonecas de pano, a cantar músicas antigas. Eduardo via sua filha literalmente florescendo sob aqueles cuidados maternais. Numa tarde, quando Sofia estava cochilando, Carmen se sentou ao lado de Eduardo no sofá pequeno. Posso perguntar uma coisa? Disse ela hesitante. Claro, você não parece... Quer dizer, suas mãos não são de quem trabalha na rua. E você fala diferente às vezes. Quem é vocês de verdade? Eduardo sentiu o coração acelerar. Carmen havia percebido que algo não batia. É complicado, disse ele, evitando o olhar dela. Sofia é sua filha de verdade? É sim. Ela é tudo para mim. Carmen assentiu, como se isso fosse o que importava. Então não importa o resto. Criança precisa de amor e cuidado. E pela forma que você olha para ela, sei que você ama ela de verdade. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Carmen e Eduardo conversaram até tarde. Ela contou sobre Letícia, sobre os sonhos que tinha para a filha, sobre a dor de vê-la morrer, sabendo que havia tratamento disponível, mas que era caro demais. Por isso que não consigo ver criança sofrendo, disse Carmen. Cada criança que eu ajudo é um pedacinho da minha Letícia que eu salvo. Eduardo estava emocionado demais para falar. Havia encontrado muito mais do que procurava. Carmen não era apenas uma mãe em potencial para Sofia. Ela era uma pessoa extraordinária, com um coração maior que toda a riqueza que ele possuía. 2 semanas depois, Sofia teve uma crise. A doença estava avançando e ela precisava voltar ao hospital para mais quimioterapia. Eduardo sabia que não podia mais manter o disfarce. Era hora de revelar a verdade. Carmen estava fazendo mingau para Sofia, quando Eduardo se aproximou na cozinha. Carmen, disse com voz séria, preciso te contar uma coisa. Ela se virou, percebendo pela entonação que era algo importante. Sofia está piorando, não tá? Perguntou com os olhos já marejados. Está. E por isso preciso te contar quem eu sou de verdade. Eduardo respirou fundo e contou tudo. Quem ele realmente era, sobre a fortuna, sobre o disfarce, sobre o desespero de encontrar alguém que amasse Sofia genuinamente.
Carmen o ouviu em silêncio, os olhos crescendo de surpresa, depois de mágoa, depois de raiva. Você mentiu para mim, disse com voz trêmula. Brincou comigo, fez eu de boba. Não foi isso, Carmen. Eu precisava ter certeza que você não estava interessada no meu dinheiro. Precisava saber se seu amor por Sofia era real. Meu amor por Sofia? Carmen explodiu. Você acha que eu fingi cuidar dela? Acha que eu gastei meu salário, dividi minha casa, perdi sono cuidando dela por quê? Por interesse? Eduardo viu que havia magoado profundamente aquela mulher maravilhosa. Carmen, me desculpa. Eu sei que seu amor é verdadeiro. Por isso que eu tô aqui te contando a verdade. Sofia precisa de uma cirurgia urgente e eu quero que você esteja lá com ela. Não como empregada, mas como a mãe que ela nunca teve. Carmen se afastou limpando as lágrimas com as costas da mão. Você não entende nada, disse com voz quebrada. Eu não cuidei da Sofia esperando nada em troca. Eu cuidei porque meu coração mandou, porque eu vi nela minha filha. E agora você vem me dizer que foi tudo teste, que você ficou me avaliando como se eu fosse funcionária em experiência. A dor na voz de Carmen cortou Eduardo como uma lâmina. Ele percebeu o quanto havia sido insensível. Carmen, por favor, vá embora, disse ela se virando para a pia. Leva a Sofia e vá embora. Vocês não pertencem ao meu mundo mesmo. Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, sonolenta e confusa. Por que vocês estão brigando? Perguntou com a vozinha fraca. Carmen se ajoelhou imediatamente abraçando a menina. A gente não tá brigando, meu amor. É só conversa de adulto. Tia Carmen, eu não tô me sentindo bem, disse Sofia, se aninhando no colo dela. Carmen sentiu a temperatura da menina e ficou alarmada. Ela tá com febre alta, disse para Eduardo. Precisa ir para o hospital. Cá entre nós, querido ouvinte. Você consegue imaginar a dor que Carmen estava sentindo naquele momento? Descobrir que foi testada, julgada, avaliada, enquanto seu coração se abria genuinamente para uma criança? Para um minutinho, e vai nos comentários contar se você já passou por uma situação onde se sentiu usado ou testado por alguém. No Hospital Particular Montenegro, o melhor da cidade, Eduardo revelou sua identidade verdadeira para a equipe médica. Carmen ficou ainda mais chocada ao descobrir que o hospital pertencia a Eduardo. Até o hospital é seu? Perguntou incrédula. Carmen, eu sei que você está magoada, mas Sofia precisa de você agora. Ela te ama. Você é a única mãe que ela conhece de verdade. Carmen olhou para Sofia na cama de hospital, pálida e frágil, segurando sua mão com força. Tia Carmen não vai embora, né? Sussurrou Sofia. Você prometeu que ia me ensinar a fazer bolo de chocolate. O coração de Carmen se partiu. Independente da mentira de Eduardo, seu amor por Sofia era real demais para abandonar a menina no momento em que mais precisava. Não vou embora, meu amor, prometeu beijando a testa da menina. Tia Carmen fica aqui. Durante os dias seguintes no hospital, Carmen não saiu do lado de Sofia. Dormia na poltrona do quarto. Fazia massagem quando a menina sentia dor. Inventava histórias para distraí-la durante as sessões de quimioterapia. Eduardo observava tudo, cada vez mais apaixonado por aquela mulher extraordinária. Uma noite, quando Sofia finalmente adormeceu após um dia difícil de tratamento, Eduardo encontrou Carmen chorando silenciosamente no corredor. Carmen, disse se aproximando, me desculpa de verdade. Eu sei que machuquei você e não era isso que eu queria. Você não entende, disse ela entre lágrimas. Não é só sobre a mentira. É sobre você ter duvidado do meu coração. Você achou que eu poderia fingir amor por uma criança doente. Eu estava desesperado, disse Eduardo. Nos últimos 3 anos, toda mulher que se aproximou de mim só queria meu dinheiro. Quando descobriam sobre a doença da Sofia, desapareciam. Eu precisava ter certeza que você era diferente. E agora você tem certeza? Eduardo olhou através da janela do quarto, onde Sofia dormia abraçada ao ursinho que Carmen havia costurado para ela com retalhos de pano. Tenho. Carmen, você não é só diferente. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você salvou minha filha de uma tristeza que eu não conseguia curar. Você devolveu o sorriso para ela. Você me ensinou o que é amor de verdade. Carmen olhou para ele, vendo sinceridade nos olhos de Eduardo pela primeira vez. E o que você quer de mim agora? Perguntou.
Quero que você seja a mãe da Sofia. Não porque eu tô pagando, mas porque você ama ela de verdade. E eu me apaixonei por você, Carmen. Pela mulher que é capaz de abrir o coração para uma criança estranha, que divide o pão mesmo quando tem pouco, que faz de uma casa pequena um lar cheio de amor. Carmen ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, disse finalmente, eu amo Sofia como se ela fosse minha filha. Mas não posso fingir que não fiquei magoada. Preciso de tempo. Quanto tempo você precisar, disse Eduardo. Só não abandona ela, por favor. Carmen assentiu. Ela jamais abandonaria Sofia, independente do que sentisse por Eduardo. Agora me diz uma coisa. Você acha que Carmen deveria perdoar Eduardo? Será que o amor que nasceu entre eles pode superar a mentira do começo? Pausa aqui e comenta sua opinião. 2 semanas depois, Sofia recebeu alta do hospital. Eduardo alugou um apartamento próximo ao de Carmen para que ela pudesse continuar cuidando de Sofia, sem se sentir pressionada a morar com ele. Todos os dias, Carmen ia até o apartamento de Eduardo cuidar de Sofia. Fazia as refeições, dava os remédios, levava para os exames, continuava sendo a mãe que a menina tanto precisava. Eduardo observava tudo com admiração crescente. Carmen nunca aceitava pagamento pelo que fazia. Não é trabalho, dizia sempre. É amor. Gradualmente, Eduardo foi conquistando de volta a confiança de Carmen. Pequenos gestos. Levava flores simples que sabia que ela gostava. Ajudava com as tarefas domésticas. Ouvia suas histórias sobre Letícia sem julgar. Um dia, Sofia teve uma recaída séria. Os médicos disseram que precisavam tentar um tratamento experimental muito arriscado. Havia 50% de chance de cura, mas também 50% de chance de acelerar o processo da doença. É a única opção, disse o médico. Sem o tratamento, ela tem no máximo 2 meses. Eduardo estava destroçado. Carmen segurou sua mão. Vamos tentar, disse com firmeza. Sofia é lutadora, ela vai conseguir. Durante as 2 semanas do tratamento mais agressivo, Carmen não saiu do hospital. Eduardo trouxe cama para ela dormir no quarto, comida para que ela se alimentasse, mas ela só tinha olhos para Sofia. Na 13ª noite do tratamento, Sofia teve uma crise grave. Os monitores dispararam, médicos correram para o quarto. Carmen segurou a mão da menina, sussurrando no ouvido. Fica comigo, meu amor. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Foi a primeira vez que ela se chamou de mãe de Sofia. Eduardo, do outro lado da cama, chorava em silêncio. Sofia se recuperou da crise. Na manhã seguinte, quando os médicos deram a notícia que todos esperavam, o tratamento havia funcionado e a doença estava em remissão, Eduardo se ajoelhou no chão do hospital. Carmen, disse com voz embargada, casa comigo. Não porque Sofia precisa de uma mãe, mas porque eu preciso de você. Porque eu te amo mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Carmen olhou para Sofia, que estava acordada e sorrindo fraca. Casa, tia Carmen, disse a menina. Assim você vai ser minha mãe para sempre. Carmen riu e chorou ao mesmo tempo. Eu caso, disse, mas com uma condição. Qual? Eu continuo sendo faxineira. Quero continuar ajudando as pessoas que precisam. E parte do seu dinheiro vai para criar um instituto que ajude crianças carentes com doenças graves. Eduardo sorriu. O Instituto Letícia? Carmen assentiu, emocionada. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de terminar. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas? Que às vezes a pessoa mais rica do mundo precisa encontrar a mais simples para aprender o que realmente importa? Vai nos comentários e conta o que você achou dessa história incrível. 6 meses depois, Eduardo e Carmen se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro, onde Carmen sempre morou. Sofia, completamente curada e com cabelos crescendo novamente, foi a daminha. Ela finalmente tinha a mãe que sempre sonhara e o pai que aprendera o verdadeiro valor do amor. Carmen continuou sendo faxineira, mas agora com uma missão maior. O Instituto Letícia, que criaram, se tornou referência no atendimento a crianças carentes com doenças graves. Eduardo aprendeu que a maior riqueza não estava em seus negócios, mas na família que encontrara nos lugares mais improváveis. E Sofia? Sofia cresceu forte e saudável, sempre contando para todos que tinha a melhor mãe do mundo. Uma mulher que a amou
antes mesmo de saber quem ela era, que cuidou dela quando era apenas uma estranha na rua, que provou que o amor verdadeiro não se compra, não se testa, não se negocia. Simplesmente acontece, puro e transformador, nos corações dispostos a amar. Porque às vezes é nos lugares mais simples que encontramos os tesouros mais preciosos. E às vezes, quando fingimos ser o que não somos, descobrimos quem realmente queremos ser.